Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, e hoje vamos ter mais uma aula de História. Prontos? Na aula de hoje iremos estudar o módulo 3, a Primeira República no Brasil, nem tão pública. Ao longo da aula, que será dividida em duas partes, vocês vão entender melhor esse título. Vamos explorar bastante esse conteúdo que é muito importante para entendermos a organização política, econômica e social do Brasil, na formação da República e que traz consequências que ainda são sentidas pela população brasileira. Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, abram na página 178. Vamos lá? Bom, como que era a situação do Brasil no final do século XIX? Nós tínhamos as elites cafeeiras, os industriais, a classe média urbana e os militares que acreditavam que o regime republicano trariam as mudanças que o Brasil precisava para chegar a uma nova era de ordem, progresso. Embora os defensores da República discordassem em muitos assuntos, eles concordavam que nem a monarquia, nem o imperador Dom Pedro II eram capazes de acompanhar as transformações econômicas que o país vinha passando, e também não era capaz de garantir a tranquilidade política do país. Por isso, em 1889, esses grupos apoiaram um golpe que pôs fim à monarquia e deu origem à Primeira República Brasileira. Período de Primeira República que se estenderia até o ano de 1930, certo? Na imagem ao lado temos Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o líder do movimento de proclamação da República e o primeiro presidente do Brasil. Ok? Como vocês estudaram anteriormente, durante o século XIX, uma série de acontecimentos importantes trouxeram mudanças ao Brasil, ok? E enfraqueceram a monarquia. O Império passou a ser considerado incapaz de acompanhar o ritmo de modernização, que estava sendo provocado principalmente por recursos obtidos com a exportação do café. Os cafeicultores, esse grupo, eles consideravam que a monarquia impedia o seu crescimento econômico, inclusive em relação aos poucos investimentos em industrialização. Muitos dos cafeicultores começaram a investir também na indústria. Ao mesmo tempo, outros grupos econômicos ligados a outros produtos de agroexportação que não viviam um bom momento econômico consideravam sofrerem com a falta de apoio do governo. Também temos o movimento abolicionista, que ganhou força ao longo do século XIX. A resistência dos escravizados e ex-escravizados, a pressão da Inglaterra e a adesão de setores da classe média urbana, de militares, da elite cafeicultora, a esses ideais abolicionistas, fizeram da continuidade da escravidão um fator de desgaste para a monarquia, de enfraquecimento. Quando a Lei Áurea foi assinada, os setores agrários que queriam, um dos poucos grupos que queria a continuidade da mão de obra escrava, eles também deixaram de apoiar o imperador. Enquanto o abolicionismo avançava, alguns cafeicultores do Oeste Paulista substituíram os escravizados por trabalhadores livres. E a maior parte eram imigrantes vindos da Europa e da Ásia. Eles acreditavam que a escravidão, uma prática que tinha sido abolida em quase todos os países do mundo, era um sinal de atraso para o Brasil. Ok? Também teve a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. Ela pesou muito para a economia do país, pois houve gastos com os recursos, com as tropas, fato que gerou um aumento da dívida externa do país. Apesar da vitória, foi um outro fator de grande desgaste para o Império. Na volta da guerra, os militares passaram a exigir maior participação na vida política do país. O descontentamento desse grupo com o imperador aproximou eles do movimento republicano.
Então percebam que são vários fatores que foram enfraquecendo a monarquia no Brasil. Então esses são os antecedentes, ok? Na noite do dia 15 de novembro de 1889, tropas comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro, do Exército do Rio de Janeiro. Esse movimento militar tirou Dom Pedro II do poder e proclamou a República no Brasil. No dia seguinte, instalou-se no país um governo provisório, que era liderado pelo Marechal Deodoro. O termo república, se nós voltarmos para a origem do termo no latim, significa res publica, coisa pública, ok? Refere-se a um regime político em que os governantes eleitos pela população devem governar segundo o interesse geral do povo. Aí eu pergunto para vocês, e o povo nesse contexto todo de mudanças? Como foi a participação da maior parte da população brasileira na luta pela República? Em uma frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, um célebre propagandista da República, manifestou a sua decepção com a maneira pelo qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelos ideais republicanos deveria ter sido o protagonista, o ator principal dos acontecimentos, assistiu a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Pessoal, nesse e em muitos outros momentos da história do Brasil, a maior parte da população não se interessou muito em participar de processos de mudanças políticas. Quando não há participação do povo, seus interesses com certeza não serão representados. Se você não fizer, alguém irá fazer, certo? Porém, de acordo com seus interesses, ou os interesses do grupo que eles representam, ok? Então, é importante sim pensar e participar da vida política do país, beleza? Essa pintura ao lado, que vocês podem ver, ela é chamada Proclamação da República, de 1893. É um quadro de Benedito Calixto. O pintor realizou uma série de pinturas históricas, normalmente sob o ponto de vista oficial da história. Nessa obra, a Proclamação da República é representada com a grandiosidade, tendo no centro a figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Apesar da tentativa de valorização do movimento, a pintura nessa figura ao lado não disfarçou a falta de participação popular na proclamação, ok? Estabelecido o novo governo, era preciso escolher qual seria o projeto republicano que prevaleceria. E aí, seria o projeto dos militares positivistas, que queriam um governo centralizado e forte? Ou seria o projeto das oligarquias estaduais, especialmente a cafeicultura, que defendiam o federalismo, ou seja, que os estados tivessem maior autonomia administrativa? Ou o projeto das camadas médias urbanas e da burguesia industrial, que pretendia alcançar maiores espaços de participação política e acelerar a modernização econômica do país? Ou o projeto dos republicanos radicais, que defendiam ampla participação do povo no novo regime? Então, pessoal, aos poucos vamos entender como foi montado esse projeto da República, quais projetos foram levados adiante. Para marcar na história do Brasil a mudança do regime político, foi necessário criar ou modificar alguns símbolos que apresentassem a República de forma positiva no imaginário e no cotidiano da população. Quando as pessoas que compõem um grupo ou um país reconhecem os símbolos e atribuem a eles valores positivos, você tem um aumento do apoio da população a esses valores, a esse grupo, ok? Ainda em 1889 foi oficializada uma nova bandeira para o Brasil. Vocês podem observar na imagem acima, na primeira bandeira aqui, nós temos a bandeira imperial, anterior à nossa bandeira atual.
As hipóteses mais aceitas sobre os elementos da bandeira e seus significados são a cor verde, que simbolizava, era a cor da Casa de Bragança, né? Dinastia a qual fazia parte Dom Pedro I. A cor amarela, né? Que remetia à Casa de Habsburgo, né? Que era a dinastia austríaca, da qual fazia parte a esposa de Dom Pedro, a dona Leopoldina. Percebam que aqui tem ramos de café, né? E tabaco. Esses elementos representavam os dois principais produtos agrícolas do Brasil, né? Do Brasil imperial. A coroa, obviamente, é um símbolo do regime monárquico, né? Da realeza. A cruz da Ordem de Cristo era uma valorização do cristianismo no Brasil e da religião católica como religião oficial, ok? A nova bandeira trazia o lema positivista Ordem e Progresso, que já é a imagem ao lado, né? Ela representava os estados que antes, né, antigas províncias, com estrelas, e manteve as cores verde e amarelo, que já eram presentes na bandeira do Império, porém com novos significados, né? Agora relacionados às riquezas naturais do Brasil, como as matas e o ouro. Foi acrescentado o círculo azul, representando o céu. Essa primeira bandeira tinha 21 estrelas, e o número foi atualizado algumas vezes até chegar ao número atual, né, que é 27, representando 26 estados, né, do Brasil e o Distrito Federal. Ok? Logo em 1909 foi a vez de criar um novo hino nacional. Embora a música já fosse conhecida e cantada pela população desde o primeiro reinado, né, a Marcha Triunfal, ela teve uma nova letra providenciada para que se adequasse ao novo regime e se tornasse o hino oficial do país. Na imagem, aqui acima, né, temos a partitura do hino nacional brasileiro, de autoria de Francisco Manuel da Silva. Assim como o hino, faltava um herói para que a população se identificasse, né? Identificasse como símbolo da República. No caso, foi escolhido uma vítima da monarquia portuguesa, Tiradentes. Então, Tiradentes, que era considerado um criminoso durante o Império, na República teve sua imagem reforçada e construída como de um herói. Vocês percebem que o mesmo personagem, em dois tipos de governo, teve diferentes formas de ser visto, né? Por exemplo, hoje temos um feriado em homenagem a Tiradentes. Sua figura foi aproximada à de Jesus Cristo, né? Aproximando Jesus Cristo a Tiradentes. Tiradentes passou a ser então representado como um mártir da República. O que é um mártir, né? Alguém que morreu por uma causa nobre. O resgate da imagem do herói Tiradentes era uma crítica à monarquia e associava o regime republicano à luta pelos ideais de liberdade. Essa pintura ao lado, né, ela se chama Tiradentes Esquartejado, né? Em 1893, ela foi pintada pelo Pedro Américo, né, que pintou uma das representações que mais associam ele à imagem de Jesus Cristo, né? Reforçando a identificação popular com um personagem histórico. Alguns autores também entendem, pessoal, que o formato do corpo do Tiradentes foi intencional para representar o mapa do Brasil, né? Então, os contornos seriam os contornos do mapa do Brasil, né? Bom, pessoal, vocês podem observar na imagem ao lado essa gravura que representa a proclamação da República no Brasil, né? Seria então a coroa sendo oferecida para a República, né? Para o Brasil livre, que representaria todo cidadão, né? Glória à pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889. Né? Então era importante, né? Agora que tinha uma nova forma de governo, era importante reforçar a imagem dele, né? Fortalecer a partir da divulgação de símbolos, heróis, como nós vimos na aula de hoje, ok? Bom, pessoal, então na aula de hoje
vocês compreenderam a implantação do regime republicano no Brasil e o contexto desse processo. Aprenderam sobre a criação de novos símbolos e a construção de heróis, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Assim está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos para vocês, muito obrigado e até a próxima aula.